Essa frase é parte de um versículo da Palavra de Deus, que eu gostaria que os irmãos também acompanhassem comigo, entre vários versículos que eu já vou falar daqui a pouquinho, e lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Se a igreja pode fazer a leitura comigo, né? Nós vamos fazer essa leitura juntos. Os irmãos podem seguir na Bíblia, na palavra impressa ou a palavra que está projetada aqui, mas todos façamos essa leitura, tá bom, irmãos? Leiamos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Chegou a época do Natal, essa época tão querida, essa época que traz tantas lembranças boas em sua maioria. Algumas pessoas, por conta de experiências, dificuldades que sofreram nessa época do ano, nesse período, também têm lembranças que não são tão boas. Mas eu gostaria que você focasse, todos aqui, focassem a sua atenção não para esse Natal comercial. Todos nós vivemos, não tem como fugir disso, né? Nós compramos, vendemos, e essa época do ano, quem trabalha em comércio pode afirmar isso, né? É uma loucura, né? É uma correria. E se não prestarmos atenção, se não sermos cuidadosos, nós vamos ir na onda do estresse, de tanta coisa, e esquecermos de Jesus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para Jesus. Não os ornamentos, não as luzes, não os presentes, não as refeições tão gostosas, que tem que tomar cuidado para os exageros. Não essas coisas, essas festividades que envolvem a palavra e o evento Natal, mas o nascimento de Jesus. É improvável que Jesus tenha nascido em dezembro, particularmente no dia 25. Isso aqui é uma outra história. Mas gostaria de aproveitar essa época do ano em que todo mundo está falando disso para focar naquele que merece atenção em todos os dias do ano. Por que não falar de Jesus no Natal? E da vinda, da primeira vinda dele durante essa época do ano. Esse ano, esse mês, né, do ano, é uma oportunidade evangelística que nós temos, irmãos, de nós exaltarmos Jesus, falarmos dele para as pessoas que estão aí ocupadas, entretidas com mil coisas que não é o Natal, ou que não são o Natal. E eu creio que devemos usar, como cristãos, toda oportunidade para falar de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus, não só os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia inteira, irmãos, desde o Velho até o Novo Testamento, aponta para Jesus. Talvez o nome Jesus não vai estar sendo focado, mas a pessoa dele já está sendo anunciada, prometida, proclamada, o Messias que viria, e no Novo Testamento o Messias que já veio. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos proclamar esse Messias, esse Salvador, que é o único e verdadeiro. Eu gostaria então de não usar um texto de Mateus agora, nós vamos falar ainda dos evangelhos, né? Um texto dos evangelhos agora, nós vamos falar dessa parte desse trecho que é de uma das epístolas de Paulo aos Gálatas, como acabamos de ler. Então, só para provar, né, que toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele está contando a história de Natal para uma igreja, para cristãos. E eu gostaria de enfatizar que esse texto aqui traz respostas a algumas perguntas relacionadas ao nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E algumas perguntas que eu gostaria de estar respondendo primeiro, quando foi que aconteceu o nascimento de Jesus? Eu não estou me preocupando aqui, irmãos, com data exata, né? Com contagem exata e contar as luas e as horas e o relógio, isso não faz diferença para nós, irmão. Nós sabemos que foi cerca de 2024 anos atrás, não é verdade? Porque a nossa data, o nosso calendário, ele é baseado no antes e depois de Jesus Cristo. O Brasil ainda é considerado um país, uma nação cristã. Os Estados Unidos já deixou de se considerar nação cristã. Eu achei que eu nunca ia falar isso no público, mas infelizmente, né, uma nação que já mandou e manda ainda muitos missionários no mundo, já não se considera oficialmente uma nação cristã. Mas o Brasil ainda é.
pelo menos no nome. Isso não quer dizer que os brasileiros são salvos, tá, irmãos? O brasileiro precisa de ouvir de Jesus. Você não é salvo porque você tem um nome, porque os seus pais seguiram uma religião, ou porque você foi batizado, ou porque você segue uma linha de pensamento ou ideologia. Isso não salva ninguém, irmãos. Infelizmente, isso deixa as pessoas confortáveis e anestesiados para entenderem a verdade. Então, os brasileiros precisam ouvir de Jesus. Mas eu gostaria então, irmãos, de enfatizar que quando Jesus nasceu, essa época na história da humanidade que Paulo está falando aqui, mas vindo a plenitude dos tempos. Eu quero dizer, irmãos, que não somente aquele ano em que Jesus Cristo nasceu, mas o período na história da humanidade era o propício, era o exato momento em que Deus queria que Jesus viesse. Não foi antes e nem depois. A gente pode falar, mas puxa, seria bom se fosse agora, uma época de tecnologia, todo mundo sabe de tudo em poucos segundos pela internet. Mas Deus já sabia que a internet viria. Mas Deus queria que Jesus viesse há cerca de 2024 anos atrás. E é interessante notar só um pouquinho, observar só um pouquinho, porque essa plenitude dos tempos quer dizer que foi um momento historicamente certo para Jesus vir. Não foi por acaso, não foi acidental. Deus não é pego de surpresa. Se alguém acredita que Deus é pego de surpresa, você deve rever os seus conceitos. Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca chega atrasado. Sempre a hora de Deus é exata. Certa vez eu ouvi alguém dizer que não era só Maria que estava grávida de Jesus, mas a história da humanidade estava grávida de Jesus. Estava contando os minutos, né? Os 9 meses de uma gestação são 9 meses desafiadores, não é verdade, irmãs? Eu só posso falar como observante, porque eu observei por 3 vezes na minha esposa, né? Período de gravidez. A rotina muda, tudo muda, né, irmãos? Na verdade, o casal fica grávido, né? Não é só a esposa, porque há um certo sofrimento. Um homem não compartilha a mesma dor, né? Mas a história da humanidade, irmãos, estava sendo preparado, não por 9 meses, mas o período que Deus queria. Maria e a história, grávidos de Jesus. O momento era historicamente certo, o momento era religiosamente certo para Jesus vir. Havia fome na alma da humanidade naquele período que Jesus veio, irmãos. Uma fome individual e uma fome social. Porque o mundo estava percebendo que o paganismo havia fracassado. Já tinha experimentado de tudo. Paulo, por exemplo, quando ele foi em Atenas, ele viu lá monumentos, imagens para vários deuses. Eles não tinham mais a quem adorar. Até o ponto em que eles criaram uma estátua e não colocaram nada, escreveram ao Deus desconhecido. Foi um período pouco após que Jesus veio, que Paulo se referiu a isso. Mas essas estátuas, os monumentos, os templos pagãos já haviam lá há muito tempo. Então o mundo estava fracassado no sentido de decepcionado com o paganismo. E até o judaísmo, que era uma religião que podia dizer ali, representantes do Deus único e verdadeiro, mas eles perceberam que eles estavam vazios, porque eles, de um modo geral, rejeitaram o Messias que veio através deles. Interessante, né, irmãos? Então você pode ser religioso, fazer tudo bonitinho, tudo certinho, seguir os passos, mas se Jesus não está na sua vida, está faltando tudo. Por mais que você faça tudo bonitinho, certinho. Você pode ter o ritual certinho, você pode ter a versão bíblica certinha, os hinos certinhos, a gravata bonita e certinha, o jeito de falar, de se portar certinho, mas se Jesus não está faltando tudo. Então, irmãos, a religião ali tinha fracassado. O mundo não queria mais religião, não precisava de religião. A religião não preenchia o vazio da humanidade. O mundo precisava de relacionamento com aquele que criou e redimiu a humanidade. Muito mais do que religião, era relacionamento verdadeiro. Então, estava no momento religiosamente certo. Ali na época de Jesus,
as pessoas estavam tão focadas em alcançar Deus com seus esforços que haviam seitas dentro do judaísmo, por exemplo, o farisaísmo, que eles eram rígidos demais, dizendo que eu tenho as respostas, vocês estão, está todo mundo errado, eu estou certo, eu sou a mais pura representação da verdade de Deus. E Jesus chamou os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, porque eles rejeitaram a Ele. Dá para entender, a época em que Jesus veio, irmãos, era um momento religiosamente correto, porque havia decepção para todos os lados. Um momento culturalmente correto. A língua que era falada na época ali de Jesus era a língua grega. E por que isso? Interessante, irmãos. Havia os grandes impérios da humanidade. O império que predominou ali antes foi o Império Grego, em que Alexandre o Grande conquistou nações, cruzou países e foi conquistando e ultrapassando fronteiras, até que outro império veio, o Império italiano, o romano, veio e dominou sobre o grego, mas a língua grega permaneceu. A língua grega se tornou como que a língua franca, ou a língua comum, que atravessou tempos, né? Era como, talvez hoje, o inglês, né? Em qualquer lugar do mundo, se você sabe inglês, você se vira bem, né? Alguma escola de inglês, ou alguém que tem algum contato com o inglês. O grego, naquela época, era possível que o Evangelho, a literatura do Evangelho, atingisse um público universal por causa da língua grega. Olha para você ver, meus. Deus sabia, Ele permitiu e Ele usou, inclusive, esses impérios pagãos para que isso pudesse acontecer. Por que o Evangelho não foi através da língua hebraica? Deus queria usar o grego. Por isso que no Velho Testamento, nossa Bíblia, originalmente, a Bíblia está em hebraico, no Novo Testamento, a Bíblia está em grego. Com algumas porções em aramaico no Velho Testamento, né? E algumas frases em latim no Novo Testamento, mas de um modo geral. Então o grego se tornou a língua universal, né? Então o mundo estava culturalmente certo, não somente a língua, mas a cultura grega influenciava. O mundo estava no momento politicamente certo quando Jesus Cristo nasceu. Agora os romanos tomavam conta. Os romanos vieram com força, como um grande império, e havia a Pax Romana, quer dizer, a paz romana, que era conhecido e dizia que o mundo se sentiu como nunca antes, uma unidade muito grande. Não havia internet, mas havia conectividade naquela época já, irmãos. Interessante. Através dos meios de transporte, as estradas romanas, irmãos, fizeram o que era impossível antes. Eles conectaram de Roma para qualquer outro local, para você ver a visão que os romanos tiveram. Então, as viagens, os comércios, né? Você podia comprar e vender, ir, viajar, fazer muita coisa. E Deus usou isso para que o Evangelho pudesse alcançar muitos lugares. Quando Jesus Cristo, Ele nasceu e Ele deu a comissão, a grande comissão para pregar o Evangelho a todas as nações, Paulo usou de muitas estradas romanas para fazer isso. Então, irmãos, o mundo estava politicamente certo, era um momento politicamente certo. Eu queria ler aqui Lucas 2, versículo 1, diz, Lucas capítulo 2, versículo 1, por causa do tempo eu vou ler rapidamente. E aconteceram naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Dá para ver que a autoridade que o imperador romano tinha sobre todas as populações. E aqui o povo judeu, o povo hebreu tinha que seguir essas ordens. Não escapou do controle de Deus, porque politicamente o mundo estava sob a autoridade romana. Foi nessa época que Jesus Cristo nasceu. Foi nessa época, irmãos. Os romanos assumiram o controle de territórios divididos por Alexandre o Grande. E os cidadãos romanos tinham uma proteção sem igual comparado às outras nacionalidades. Eles tinham uma liberdade sem igual. Interessante que o próprio apóstolo Paulo pegou essa cidadania romana e por causa disso abriram-se portas para que ele pregasse o Evangelho, fosse protegido. Deus não faz as coisas por engano. Deus usa até as coisas cotidianas. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Naquele período histórico, o momento estava economicamente certo. Por causa do transporte e do comércio, facilitou-se a tramitação e o transporte e a comunicação entre pessoas de uma nação para outras nações. Então, quando foi que Jesus veio? Veio na hora exata.
que Deus queria que viesse. E só lembrar de uma coisa, irmãos, para nós aqui na aplicação. Às vezes a gente acha que Deus está atrasando em alguma situação, ou nós pedimos algo num certo momento e Deus fala não, ou depois. E a gente sempre acha ou desconfia, mas deixamos de confiar nos planos maiores de Deus. Eu queria que você descansasse de que Deus sabe quando é o tempo de responder as nossas orações. Jesus Cristo foi prometido tanto tempo atrás, muitos aguardavam Jesus Cristo. Mesmo que vários rejeitaram, mas muitos aguardavam Jesus Cristo. Ao ponto de que quando Jesus veio, alguns perceberam e cantaram, louvaram. E sabendo, esse é realmente o prometido. Como foi Ana no templo, né? Como foi Simeão. Mas também nós sabemos que Deus ele não tardou, Ele mandou na plenitude dos tempos. E como foi que Jesus veio? Não só quando, como foi? E essa é uma outra resposta a respeito do nascimento de Jesus. Ele foi nascido de mulher. A encarnação do Deus vivo, da segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho de Deus, que sempre existiu, teve um lugar na história da humanidade, cerca de 2024 anos atrás. Ele pisou nesse mundo como alguém, ser humano, como eu e você. Antes disso, ele não era ser humano, ele sempre foi Deus, mas ele se tornou homem também. Continuou sendo Deus, mas se tornou um homem também. Isso é chamado encarnação, nascido de mulher. Abra comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa é uma profecia, uma promessa a respeito dessa vinda de Jesus. Logo no primeiro livro da Bíblia, ele já foi prometido. Gênesis 3, 15. E eu peço que você faça a leitura comigo em voz alta. Gênesis 3, 15. Está lá na tela também. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o pecado entrou na humanidade, Deus então foi de um a um, pedindo prestação de contas do ato que eles acabaram de cometer. E um foi culpando o outro. Adão culpou a mulher culpou a serpente, e aí Deus, de trás para frente, começou a trazer consequências para as decisões dessas pessoas, inclusive da serpente, que é Satanás. E aqui Deus prometeu, a primeira menção a respeito da promessa de Jesus: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua serpente e a sua semente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se referindo que um dia, depois de tanto empecilho que Satanás traria sobre Jesus Cristo, o homem com letra maiúscula, o descendente nosso, segundo Adão, que não falhou, que Satanás tentaria frustrar e feriria Jesus, até o ponto de levá-lo na cruz, que esse Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Interessante essa promessa, né? Então Jesus foi primeiramente falado aqui. Esse texto, esse versículo é chamado de proto-evangelho. É o evangelho, é o protótipo do evangelho. É como se fosse a primeira menção daquilo que nós iríamos ver depois, de que Jesus viria e o que ele faria. Jesus acabaria com o mal, irmãos, como ele o fez. Nós experimentamos o mal hoje, mas está com os dias contados, porque nós temos a promessa, nós temos a realidade da salvação hoje, e o cumprimento que vai ser na glória, sem pecado, sem mal nenhum. Então, porque Jesus Cristo veio de mulher, a humanidade de Jesus Cristo foi revelada aqui, nascido de uma mulher, que ficou grávida e nasceu. Mateus capítulo 1, versículo 21. Irmãos, vou ler esse texto aqui. João capítulo 1, versículo 1. Se referindo à divindade de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo com letra maiúscula está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. João, diferente de Mateus, Marcos, Lucas, falou de Jesus, mas de Jesus antes dele nascer, como um bebê. E ele se referiu a Jesus como verbo, a expressão máxima de Deus, Pai. Jesus é o verbo,
Ele estava com Deus como Deus Filho. Então, são duas pessoas diferentes. Ele estava com Deus Pai, o Filho estava com Deus Pai, mas o Verbo era Deus, diferente do Pai, mas como Pai divino. Dá para entender isso? Talvez você fale, eu entendo, sem problema nenhum. Muitos não entendem, e é difícil de compreendermos. É pela fé que nós entendemos, porque a Bíblia afirma, vez após vez, a Trindade. E nós cremos então, irmãos, que Jesus Cristo, antes de ser encarnado, ele já existia como Deus. Agora, João 20, 27 e 28, leiamos juntos. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Depois que esse discípulo incrédulo de Jesus teve um contato, uma fé genuína e verdadeira com Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele declarou Jesus como quem? Meu Senhor, meu Deus. Você chamar qualquer pessoa de Deus é algo profano, irmãos. Tanto é que alguns dizem que Jesus ele foi crucificado por causa disso. Ele disse: eu e o Pai somos um. Aí os religiosos queriam matar Jesus, porque um ser humano não pode falar que é Deus, só se é verdade. E era verdade. Jesus é Deus, Deus Filho. E Tomé então creu nessa mensagem, percebeu essa verdade quando ele tocou nas mãos de Jesus, nas feridas de Jesus, porque ele viu que Jesus era o homem, com letra maiúscula, que morreu no lugar dos pecadores. E só podia ser Deus para substituir perfeitamente. Tinha que ser alguém sem pecado, alguém no nível divino para poder suprir e satisfazer a justiça de Deus. Isaías 7,14, leiamos: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Não somente o fato de que Jesus foi um ser humano, ele não foi um fantasma, ele foi alguém realmente de carne e osso, porque tinha que ser alguém assim para substituir pessoas de carne e osso. Tinha que ser alguém, um representante da humanidade, para substituir a humanidade. Mas o nascimento de Jesus foi envolvido de milagres. A Bíblia é cheia de milagres do começo ao fim, irmãos. Quando nós cristãos começamos a selecionar partes da Bíblia, falando: não, isso aí eu acredito, não, isso aí deve se provar cientificamente, não é possível que o mar vermelho se abra. Não é possível que Deus criou o mundo em 6 dias somente, e a pessoa tem essas dúvidas e se chama cristão. Aí abre em partes da Bíblia que Jesus ressuscita a morte e fala: não, isso eu acredito. Por que você acredita nisso e não acredita no milagre da criação? Irmãos, ou Deus é ou Deus não é. Deus se revela do começo ao fim como o Deus Criador, o Deus que do nada fez tudo, e é esse mesmo Deus que quer salvar aquele que está perdido. Quando a pessoa crê em Jesus como Salvador, ele crê no pacote inteiro, irmãos. Ele crê no Deus verdadeiro da Bíblia, porque Deus nunca mentiu. Deus sempre foi verdadeiro. E aqui está falando do nascimento virginal. É um outro milagre. Sabe por quê? A ciência, ela é repetida. Para ter ciência, você tem que se repetir e se provar várias vezes para confirmar algo cientificamente. Você tem que fazer testes, testes de laboratório e falar: não, está vendo? É isso que acontece quando as leis da natureza, é assim que acontece. As leis da física, porque se repete vez após vez. Se você pegar essa caneta e soltar, ela nunca vai cair para cima, a não ser que você estiver na lua, né? Não sei se, né? Mas aqui, ó, isso é provado, sempre foi assim. Só que milagres não se repetem. Jesus nasceu de uma virgem. Sabe quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade? Só uma vez. Isso é milagre. Ah, mas não é fato científico? Não, é verdadeiro, é provado, mas nunca se repetiu. Milagres são assim, irmãos, e devemos acreditar pela fé, pela autoridade de quem declarou e pelas testemunhas ao redor. Maria era virgem, pergunta para José. Ele queria até deixá-la secretamente, porque ele sabia: eu não sou o pai dessa criança. Mas ele adotou Jesus. José era o pai adotivo de Jesus. Tá? Jesus não tinha o DNA de José, mas tinha o amor de José. Jesus tinha o DNA de Maria. O nascimento de Jesus foi singular, foi virginal. Devemos acreditar nisso, irmãos, porque tudo o que a Bíblia afirma é verdadeiro. Então, o nascimento foi um milagre. Lucas 1, 34, 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto? O anjo falou: você vai ficar grávida de Jesus.
visto que não conheço homem algum. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como que é possível? Eu não sei te explicar cientificamente, mas eu digo que aquele que criou, inclusive a ciência, que criou a natureza, as leis da natureza, tem poder de fazer o que ele quer. E ele fez. Um filho que nasceu de uma mulher, mas sem o DNA masculino. O próprio Espírito Santo foi o Pai, Jesus. Um nascimento miraculoso. Foi preciso isso para que Jesus nascesse, o único que poderia nascer dessa forma, para que o único que pudesse salvar a humanidade fizesse o que ele fez, salvasse a humanidade. Jesus não é qualquer um, irmãos. Não é um bom homem somente. Não é um profeta somente. Não é um sacerdote somente. Ele é Deus Filho. E como Tomé devemos falar: Senhor meu, Deus meu. Então, irmãos, por isso que essa mensagem de Natal, o Filho que Deus enviou, é muito importante. Jesus Cristo nasceu sob a lei. Aqui nós temos vários textos, e alguns até podem falar, mas Jesus Cristo, ele mudou as coisas, ele revolucionou tudo. Ele veio para acabar com o Velho Testamento, com as leis, com a lei mosaica. Será que é isso? O que Jesus fala a respeito disso? Olha o que diz lá, Mateus 5,17. Leiamos juntos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus Cristo, irmãos, ele foi o único que conseguiu obedecer os 10 mandamentos e todas as leis e as nuances ou os detalhes das leis. Ele cumpriu tudo do jeito certo. Mas ele quebrou o sábado. Não, ele cumpriu o sábado do jeito certo. Os fariseus estavam errados. E nós, infelizmente, irmãos, nós temos o traço farisaico, legalístico, muitas vezes, de achar que as coisas são do jeito que nós pensamos, esquecer de olhar as Escrituras e ver o que Jesus fez, como ele cumpriu a lei nisso. Jesus falou, irmãos, que deve partir do coração, deve-se nascer de novo para você ser filho de Deus. Os religiosos falam: não, se você cumprir as regrinhas, você é aceito por Deus. Jesus falou: você tem que nascer de novo. Jesus disse para um religioso, não é qualquer religioso, é um líder dos fariseus, para Nicodemos, em João capítulo 3, importa que você nasça de novo. Já pensou esse confronto, irmãos, de alguém chegar para você e falar: puxa, esses anos todos eu estou fazendo a coisa certa? Você nunca nasceu de novo, você tem que nascer de novo. Porque é preciso um relacionamento com Jesus, arrependimento genuíno e verdadeiro, e você desconfiar totalmente de você e confiar totalmente em Jesus Cristo. Então, irmãos, o nascimento de Jesus foi sob a lei. Jesus cumpriu tudo da lei. Interessante que ele até foi batizado, não é isso? Interessante isso. João Batista hesitou em batizar Jesus, mas não queria. Ele falou: eu quero e eu vou batizar. E tudo que foi prometido de Jesus foi cumprido. Dizem estudiosos que mais de 300 profecias foram cumpridas, já foram cumpridas na vinda de Jesus Cristo. Irmãos, não é coincidência, é exatidão. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então Jesus Cristo nasceu sob a lei. Jesus Cristo, Ele não podia desobedecer à lei, não podia desobedecer a Deus nos seus princípios, em nada. Alguém abra em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu acho que até o texto está aqui. Está aqui. Que bênção, né? Mas vamos abrir lá, irmãos, para não perder o hábito da palavra de Deus, né? De lermos juntos a palavra mesmo. Eu gostaria que os irmãos ficassem acostumados a só ler da tela, né? Isso é muito bom. Um bom recurso. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Jesus Cristo, ele é compassivo para comigo e com você. Ele não olha para mim e para você com um olhar altivo falando: ah, vocês estão todos pecadores, miseráveis, vocês não conseguem me obedecer. Não tem esse tipo de índole, irmãos. Ele veio não para destruir, irmãos, ele veio para salvar. Ele tem compaixão em tudo que ele é, o que ele fez por amor. Então, quando ele tocou no leproso, quando ele curou, quando ele conversou com mulheres, e quando ele conversou com mulheres de má reputação, estrangeiras, que nem um judeu faria, ele, como judeu, ele fez porque ele amava de verdade. E quando ele ofereceu água viva em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana, ele queria ajudar aquela mulher, irmãos. Ele queria salvar aquela mulher. De fato, ela foi salva. Se tornou uma evangelista. Todos nós, independente da situação em que estamos, irmãos, uma vez que você é salvo, você é um servo de Deus. Agora você proclama o que ele fez para você. Jesus era esse, irmãos, ele era compassivo, um sacerdote que sabia como que doía e como dói na minha vida, irmãos, como que é difícil a frustração de você saber o que é certo e muitas vezes se levantar e falar: eu errei de novo, eu sei que eu errei, Senhor me perdoe. Jesus vai lá e te levanta e te ajuda. Só que Jesus, ele é compassivo para com os pecadores, mas ele nunca se contaminou com eles. Sempre ele obedeceu. Ele cumpriu a lei. A impecabilidade de Jesus Cristo, irmãos, era real. 1 de Pedro 2, 21. 1 de Pedro 2, 21. De Pedro 2, 21. Alguém lê em voz alta, por gentileza? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Interessante. Jesus é o nosso Salvador. Ele fez aquilo que eu não podia fazer, você não pode fazer. Ele pagou as nossas dívidas. Ele cumpriu e disse: está consumado. Ele fez na cruz aquilo que eu nunca conseguiria fazer, nunca conseguiria consumar com minhas obras aquilo que ele fez. Mas ele também é o meu Senhor. Ele vai na minha frente, falando: faça o que eu faço, siga-me. Ele nos dá o exemplo com sua vida. E aqui esse texto nos reforça falando para que sigamos, né, o seu exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele nos deixou o exemplo. Nada que Jesus nos dá ordem a fazermos, ele já não fez. Ele já cumpriu em sua vida e ele já nos exemplifica. E podemos falar muito, mas não vamos falar aqui. Mas tudo que ele te ordenou, ele já cumpriu. E ele sabe como que é difícil, irmãos, viver a vida negando-se a si mesmo, porque ele tomou a cruz. E ele disse que para ser um cristão você tem que tomar a sua cruz. Não é facinho, não é mingauzinho a vida cristã, irmãos. Esse cristianismo barato que diz que quando está difícil você para e vai para outro lugar, isso não é cristianismo, irmãos. Isso aí é conveniência, comercializar a fé. Que você vai nas vitrines procurando o que te agrada mais. O compromisso com Jesus, irmãos, envolve desprender-se, se entregar, morrer para si, viver para aquele que morreu por você. Então isso é, irmãos, Jesus nos deu o exemplo disso. Ele não pecou, ele não pecava, ele cumpriu tudo, ele nasceu sob a lei. Hebreus 10:8. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Deus, irmãos, ele tinha e tem um padrão excelente, elevado. E ele não muda o padrão dele. Ele não abaixou o padrão dele. Só que nós conseguimos cumprir em Jesus. Em Jesus nós cumprimos. Então só um cristão consegue amar a Deus genuinamente. Só um cristão consegue amar o próximo e verdadeiramente, irmãos. Só um cristão consegue fazer as coisas com o motivo certo, porque Jesus vive nele. Alguém fala: mas pastor, eu conheço pessoas em religiões aí que fazem um bom trabalho. Sim, irmãos, aparentemente. Como Nicodemos fazia, mas importa nascer de novo. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, mas não só cumpriu a lei, ele pagou a lei, pagou a dívida, né, da lei, porque éramos devedores.
Por desobediência à lei, nós tínhamos uma dívida para com Deus. Jesus Cristo cumpriu. O texto que lemos, e esse texto aqui, Hebreus 10, 11, diz: assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. O sacerdote no Velho Testamento, irmãos, tinham que fazer aquilo com muita frequência, representar o homem pecador diante de Deus, com sacrifício do homem e com arrependimento do homem, com ato de fé do homem e de perdão a Deus. Deus aceitava aquilo, mas se ele pecasse de novo, tinha que fazer de novo. E não tinha fim, irmãos, porque o sacerdote, ele exemplificava Jesus que viria e faria uma vez para sempre, nunca mais precisava fazer. Jesus é o sumo sacerdote e que fez uma vez um sacrifício. Versículo 12 é o que diz aqui. Que diz aqui, ó: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. É esse Jesus que estamos falando. É esse Jesus que nasceu na plenitude dos tempos, de uma mulher. Nascimento humano, virginal, sob a lei. Ele cumpriu tudo, irmãos. Tudo. O que eu tenho que fazer você fazer? Receber o que ele já fez. E viver na altura do sacrifício único e verdadeiro, e duradouro e eterno de Jesus Cristo. Então, encerrando para hoje à noite, leiamos juntos: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu Filho. Adoremos a Ele. Proclamemos Ele. Então, irmãos, Natal é época muito mais do que ganhar presente e dar presente, o que não é errado, mas é você oferecer o maior presente, que é Jesus, para quem não conhece. Então, quando falarem de amigo secreto, amigo invisível, amigo falso, sei lá, tantos amigos que aparecem só na época do Natal, essas coisas não são ruins, irmão, não é errado fazer não. Eu participo tranquilo, as mulheres fizeram, eu faria, né? Mas isso é secundário, principal, Jesus. Vamos nos entreter nisso, vamos nos ocupar adorando e proclamando. Vamos fechar.